Nossa live hoje fala de como não desistir de você. Não desistir de você é olhar para a sua escultura própria e saber que você é o produto que precisa ser lapidado. Você é um processo e não um produto final. Você precisa criar a sua realidade. Você é o mentor do seu próprio destino. Então, não podemos desistir. Nem podes falhar. Tudo pode parecer mal, tudo pode estar a parecer complicado, mas você é a única pessoa que não pode desistir de você mesmo. Se você parar, vais poder conseguir entender que a única pessoa culpada do seu, do seu insucesso é você mesmo. Como é possível não desistir de você? Basta que tu comeces a observar o que te fez começar. Hoje é um dia apropriado para perceberes que estás no seu melhor dia para começar ou para recomeçar aquilo que você parou, aquilo que você começou ontem e desanimaste. Você é o mentor da sua própria vida, é o único que não pode desistir em nenhuma dificuldade. Se nós olharmos para aquilo que é o princípio da sabedoria milenar, conseguimos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão vivendo segundo o seu propósito de vida. Então, este tema é completamente para si, você que estás buscando superações. A única coisa que você não pode ter é o fracasso. Se tu fracassares, tens que recomeçar. Vais viver momentos de crise e estes momentos de crise é simplesmente para revelar a sua potência, a sua capacidade de superação. Você tem que aprender a descansar e não a desistir. Fracassar não significa desistir. Se você olhares dentro de você, vais conseguir perceber o que te fez começar é completamente algo profundo que tem um objetivo. Objetivo esse que é alimentado por algo ardente dentro de você, que se podemos chamar, posso chamar isso de desejo ardente do que te fez começar. É isso que vai ilustrar aquilo que você deves buscar. Em outras palavras, eu posso chamar isso como propósito de vida, como um chamado. Então, sempre que você achares e começar a observar que estás quase a desistir, olha primeiro para aquilo que te fez começar, porque é isso que vai te fazer continuar a caminhar. Talvez algo está a acontecer na sua vida, mas isso não significa que deves parar, mas podes descansar e recomeçar com uma nova energia que te permite alcançar os seus objetivos. Se você viver através da meditação da palavra e você encontrares que todas as tuas percepções vão ser antecedidas por aquilo que nós podemos chamar de ativação do propósito de vida. Então, sempre que tu encontrares ou te colocares sobre o desafio, a primeira coisa que você precisa perceber é o desafio vai revelar o verdadeiro homem que tu és, porque é nele onde tu vais descobrir se você é fraco ou você é forte. E sempre que fracassares é para continuar. Em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 18, 12, está escrito: orai sem cessar, deves viver uma vida de oração. Em tudo que vai te acontecer, deves dar graças a Deus, porque a vontade de Deus é fazer as coisas acontecerem o tempo todo. Mas para que você percebas isso, tens que estar conectado com a espiritualidade. Logo, existem aqui algumas regras que nós vamos definir, ou seja, que nós vamos te dar para que você não desista de si. Primeiro, entenda
que você é um processo, você não é uma obra acabada. Se você não é uma obra acabada, então deves te redescobrir todos os dias, deves esculpir esta pessoa que você quer ser, quer te tornar todos os dias. E esculpir, lapidar a pessoa que você quer ser todos os dias é te desafiar todos os dias um pouco mais e aprenderes a te construir no processo. Este processo de construção é com você, para você mesmo. E no futuro, e no fundo, estará sempre você com você. Então, haverá dias em que a única coisa que você vai entender são falhas e fracassos. Não deves duvidar da sua capacidade, porque você pode, você consegue. E escrever, escrever tudo aquilo que você buscou ou falhou é muito importante, porque é ali onde vais conseguir fazer um exame de como tu conseguiste te posicionar em várias fases aonde surgiu o teu fracasso. Identificar isso é um nível de humildade que vai te permitir você estar do outro lado da margem. Então, encare a sua realidade como deve ser e perceba que ela é simplesmente uma fase. E esta fase é para te colocar dentro daquilo que é o processo. Desistir de ti seria como abandonar uma planta que está em processo de crescimento. Precisava ser regada e você acha que não vai regar. Precisava ser alimentada, precisava ser todos os dias visitada, porque ela é a sua horta, ela está no jardim que você está a construir para o seu futuro. E se você abandonar, vais perceber que ela começa a ficar cada vez mais decaída, porque ela, quando você precisa de alimentá-la, simplesmente desistiu. Então não desista desta planta bonita que você está a regar todos os dias, ali na sua mente. Essa planta está na sua mente, para dizer que eu estou aqui a semear aquilo que é o mais importante na sua mente. E você deve redescobrir qual é a planta, qual é a semente que está ali. O que que te pode fazer desistir? E se tu encontrares esta causa que te pode fazer desistir, vais perceber que é uma mera ilusão. Você consegue. Sempre que falhares, perceba que tu és um processo de moldagem o tempo todo, onde tu deves perceber que cada passo que você der te permite dar mais uma alegria para você. Isto só vai acontecer quando você sabe reconhecer o seu verdadeiro erro. Não te julgues bastante. Apenas conduza a sua vida. Acredites que vale a pena continuar a prosperar, vale a pena continuar no processo. Se você olhares para o obstáculo, ele cresce na sua mente. Mas ele só existe ali na sua mente. E é uma mera ilusão. Vais fazer apenas aquilo que é o processo de parar de visualizar o obstáculo e continuar contornando, modelando a água. Se você percebeu como é que a água se movimenta, quando ela encontrar um obstáculo, a única coisa que ela faz é contornar o obstáculo e continuar o seu curso. Ela não briga. Simplesmente, depois de algum tempo, ela vai perceber, aquele obstáculo vai perceber que não é o seu lugar ali onde ele está. Ele deve desaparecer porque a pessoa que estava a visualizar esse obstáculo, que é você, já parou de prestar atenção ao mesmo obstáculo. Simplesmente contornou e fez a curva. E continua. Comece por notar críticas contínuas sempre que você tiver que fazer para si. Estás a te torturar.
não te tortura bastante. Você vai falhar, você vai fracassar, mas deves sempre recomeçar. Dizes sempre que tu não és o suficiente, mas você é suficiente para si e para consigo. No seu processo, só você estás com você mesmo. Muda o tom de voz com que tu te critiques o tempo todo, porque tu vais perceber que essa crítica que você faz, trazendo todos os dias e todo momento para si mesmo, vai exatamente te dar aquilo que é a observação de começar a olhar no fracasso como o suporte principal de tu te abandonares. Então não deves te abandonar. Seja o seu maior amigo e não o seu pior inimigo. O maior amigo de nós mesmos deve ser primeiro nós. O pior inimigo de nós mesmos também somos nós. Sempre que nós acreditamos que não somos capazes de alcançar aquilo que nós começamos a construir, estamos a ser os nossos piores inimigos. Sempre que nós nos amamos, nos admiramos, nos tornamos fã de nós mesmos, isso não é idolatria, é simplesmente um processo que nós vamos observar e aprender a nos admirar, aprender a nos elogiar, aprender a nos enaltecer que nós podemos, nós conseguimos. No final, somos nós conosco mesmo e os outros vão aplaudir simplesmente depois de tudo dar certo. Porque quando tu estiveres a fracassar, se você partilhares uma ideia com alguém que não tem nada a ver com a construção da sua jornada de vida, a primeira coisa que você vai encontrar é ele te dizer assim: tu deves desistir, porque isso não é para ti. Você não nasceu para isso. É ali onde você deve relembrar o porquê, do porquê que te fez começar. Esta pergunta é muito importante. Por que eu comecei esta jornada? O que eu quero alcançar? O que eu quero ser? Como eu quero desfrutar? Ali vai se revelar o propósito. Deve então escrevê-lo com exatidão, deves revê-lo, deves ter este porquê ardente dentro de si para que tu comeces sempre naquilo que é a sua visão geral que te fez começar. Ali está a ativação do propósito. Hoje, o próximo passo é permita-te parar, mas não a desistir. Se você estiver cansado, pode sim parar, mas é parar para recomeçar. Averiguar com exatidão aonde é que você fracassou e por que você baixou a sua energia. De lembrar que a sua energia vem da espiritualidade, que é do divino Deus, a divina providência, consegue nos retroalimentar o tempo todo que nós estamos a viver o nosso processo de construção. Se tu te permitires parar e recomeçar, você não fracassou. Simplesmente descansou. E aprenda a descansar no Senhor. Porque Ele pode tudo. Ele consegue tudo. Há momentos em que é preciso mesmo pousar a carga. Sempre que você pousar a carga, respire, recomeces de novo. Procure retemperar as suas forças, porque você é um ser infinito na espiritualidade. E és um ser finito no material. E o que é material? Qual é a parte material que nós temos? A parte material que nós temos é o nosso corpo. E o nosso corpo não permite ser explorado o tempo todo sem nós obedecermos aquilo que são as etapas de treinamento. Aqui, o objetivo é treinar, treinar até se tornar naquilo que você quer ser para que não deves desistir ou para que não desistas
dos seus objetivos. Isso de não desistir não é um mero acaso. Você tem que ser acompanhado por pessoas que também percebem a jornada de vida que você está a construir. Então, fuja de amizades tóxicas, fuja de ambientes tóxicos, procure construir com sabedoria aquilo que você está a buscar, aquilo que você quer. Porque o que você quer já está ali. Só que as pessoas caminham, chegam até um determinado momento que a única coisa que conseguem visualizar é o cansaço. Quando este cansaço começar a fazer parte de si, não significa que é o fim, significa que é é o princípio de um novo começo dentro da sua jornada. Aprenda a aceitar os erros, aprenda a aceitar fracassos, pare, reflita, acerte o passo e continue. Desistir de si é o mesmo que dizer que não mereces mais. Isto significa que você não consegues ter as várias formas de reconstruir na mente para que continues a tentar. Não aceite isso. Isso é mentira. Lembre-se que a mente mente. Existem histórias que você vai contar para a sua própria mente que vão fazer com que você pares no processo. Não pares. É simplesmente uma fase. Existem fases. O mundo é cíclico. Sabemos que depois da noite vem o dia e a alegria só vem depois do amanhecer. Lembre-se que aceitar é parte do processo e não é desistir. É escolha continuar. Não finja estar bem quando você não está bem. Não continue simplesmente por uma simples motivação. Busque sempre o propósito, o porquê do que te fez começar. Imagines que quando tu começaste, gastaste energia, gastaste tudo que é recurso que você tinha. E agora você precisa de entender que sempre que tiveres a construir este processo, a única coisa que precisas ter de lembrar é o porquê. Porque você está a viver pelo propósito. E esse propósito vai ser uma bênção para muita gente que está à sua trás. Lembre-se que você não é o único. Você está a construir uma jornada para que mais pessoas estejam consigo dentro daquilo que é a sua jornada de vida. Não finjas estar bem quando você não está bem. Não finjas estar motivado quando você não está bem. Apenas a motivação vai servir para tu começar. E saiba que a única coisa que você vai observar quando tu te orientas pela motivação é estar motivado por 30, 40, 50 minutos. Depois a motivação vai passar. A única coisa que vai te manter dentro do processo para que tu não desistas é disciplina. Quem tem disciplina consegue alcançar os seus objetivos. E esses objetivos vão ser alcançados por intermédio daquilo que te fez começar. Tem que estar muito bem claro. Então, sempre que você olhar para o processo que você está a construir, seja forte, consiga entender que você precisa ser um bom ouvinte, porque você tem uma voz interior que vai sempre estar a te motivar, a te relembrar que você podes, você consegues, você nasceu para vencer, você é a imagem e semelhança do Criador. Reconheça o seu valor, mesmo nos dias escuros. Os dias escuros vão existir, mas esses dias escuros não são para você desistir. O que é que vai acontecer com os dias escuros? É para te relembrarem que você não vai passar todos os dias nos dias claros. O processo deve ser construído com
todos os elementos para te tornar rico no processo. Porque você já é rico, só que precisas desvendar isso tudo dentro de si. Então, procure sempre entender quem tu és, porque você é alguém que está sempre consigo, todos os dias, dentro da sua jornada. As falhas vão existir, independentemente de tudo que você tiver que te predispor. Saiba que você não é perfeito. E se você não é perfeito, é porque você és alguém que vai falhar. E os objetivos que você vai alcançar, no final, vão curar todas as dores que você tem. Lembre-se que o resultado curador e o processo é que te torna rico. Sempre que você almejar ter alguma coisa que ainda você não construiu, lembre-se que é você com você, é você para você. Vale a pena tu pensares que tu existes para continuar a lutar, para vencer. Busque a palavra mais linda que você pode ter, que é o amor. Recomece e procure esforçar-te. Tenha esperança que tudo isso é apenas um processo. Por isso, eu espero que nesta noite, esta semente linda que você está a ter ali para continuar a regar, seja sempre o seu verdadeiro motivo para continuar. Agora vou passar a palavra ao meu convidado de tela, que é o Hélio. O Hélio é um companheiro que acho que já se apresentou porque a rede estava mesmo a falhar. O Hélio é um verdadeiro general do reino. General do reino porque ele é um dos grandes companheiros que vai ajudar a conduzir esta live. Então, fique ali. Ele próprio já se apresentou no princípio para aqueles que estavam presentes. Durante a live, façam perguntas, compartilhem e nós vamos sim esclarecer. Hoje já temos um pouco mais de tempo para podermos esclarecer as vossas perguntas. Para aqueles que estão ali conosco, por favor, escrevam, façam perguntas, porque tudo que nós estamos a falar merece sim algum esclarecimento profundo. Se vocês acharem que ainda não ficaram esclarecidos, façam perguntas. Hélio, é contigo. Vamos lá. Pois sim, meu caro, pois sim, meu caro. Muito obrigado, doutor Teodoro. Essa tua explanação foi muito profunda, não é? Aqui acabou de me abrir alguns insights também e compreendi. Muito obrigado por isso. Só para reforçar também novamente e para fazer também aqui, para deixar com que a live fique mais interativa com o nosso público, né? Estava a dar aqui o insight no que concerne ao nosso tema, né? Como não desistir de nós ou de você, né? Estamos a falar na primeira pessoa. Para reforçar da seguinte forma, todos nós temos os dias cinzentos, todos nós temos aquela dificuldade de poder compreender o que vem amanhã. Então também a palavra diz para nós não se preocupamos com o dia de amanhã, mas sim com o dia de hoje. Ficamos focados com o presente, não com o futuro, nem tão menos com o passado. Então, todos aqueles erros que foram cometidos no passado são que fazem agora uma base para alavanca para o futuro. Então, eu ouvi muito bem também, isso foi da parte, eu vi no Dr. Teodoro, em que não devemos estar receoso nem muito acelerado com o futuro. Quando estamos a falar da base sobre não desistirmos de nós, é compreender que todas as dificuldades que vêm é para nos alavancar para aquilo que nós ainda não conseguimos compreender. Até porque todo o material, todo aquele cenário daquilo que está a vir para frente não depende de nós, mas sim do Senhor, não é? Então, os erros que foram cometidos
tanto no seio familiar, que acabou de nos bloqueando. Hoje temos alguns bloqueios que têm a ver com as nossas infâncias. Tem coisas que foram faladas pelos nossos parentes que nos paralisam até hoje. Tem coisas que foram ditas pelos nossos próprios pais sem saber que estavam nos bloqueando. E hoje faz com que muitas pessoas acabam de desistir delas mesmas. Hoje, um jovem, por causa de uma traição, desiste do seu futuro, desiste da sua própria vida e acaba por tirar a sua própria vida. Então, uma situação dessa é só para nos mostrar que ainda temos muito trabalho pela frente, porque temos muitas pessoas que não conseguem compreender o seu verdadeiro eu, não têm nenhum propósito, nem têm nenhuma clareza na vida do que querem ser ou do que aquilo que elas já são, nem sabem ainda porque não ativaram aquilo. Então eles desistem no meio do caminho. Muitas pessoas compreendem que tirar a sua própria vida é dar um ponto final e tudo acabou, sem saber nas pessoas que vão ficar, caso de uma mãe ou de um pai, que não consegue compreender porque que o seu filho se tirou a vida, que não consegue compreender porque que a filha se tirou a vida. Então, são essas pessoas que desistem delas mesmas. Então, nós estamos aqui para realçar e para dizer categoricamente que não desista de você, porque o fim não define o teu futuro, porque onde você está hoje não define o teu futuro, mas aprenda com esse processo, aprenda com esses erros para poder passar na outra fase. E já disse muito bem, tem pessoas que é mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os próprios nossos erros. Porque com os nossos erros dói mais, com os erros dos outros é uma lição. Então, tiramos uma lição de todos os erros, de todas aquelas pessoas que têm cometido suicídio, de todas aquelas pessoas que estão à procura de uma palavra de conforto. Sem nós tirarmos aquilo que está dentro de nós, não conseguimos perceber que a nossa palavra pode salvar a vida. Todos nós temos um código, todos nós temos uma chave que pode abrir o cadeado de alguém que está isolado. No teu dia a dia, passa em alguém e lhe diz, olha, você é amado. Não desista, porque isso é um processo. E todo processo tem que ser pago. Para mais tarde você olhar naquilo que aconteceu na sua vida e poder dizer, eu cometi alguns erros na minha infância, cometi alguns erros na minha juventude, mas, meu caro, eu te digo que a vida não é sobre isso, mas sim sobre aquilo. Então, o não desistir de você é olhar em que você pode mudar a vida de muita gente, pode mudar a vida de muita gente nessa terra e compreender que no meio das dificuldades tu possas levantar das cinzas e dizer, eu falhei e eu estou disposto a corrigir os meus erros e estou disposto a mostrar a algumas pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então, para aqueles que são mais jovens, para aquelas que são mais jovens também, fica o recado. Sempre que um adulto está te chamando a atenção de um determinado assunto, compreenda que ele não está te falar simplesmente porque não quer o teu bem. Por vezes, nós jovens, como achamos que temos o domínio da palavra, temos o domínio do conhecimento e sabemos tudo, acabamos por nos levar pelos nossos próprios entendimentos. E quando um jovem de 15, 16, 17 anos, até mesmo 20 anos, começa a ter as suas próprias ideias, começa a ter as suas próprias perguntas e ele próprio também se dá as respostas. Então, são esses jovens que mais tarde começam a encontrar dificuldades na vida e já não querem compreender ninguém. Só eles é que sabem, só eles é que são o dono do conhecimento. Então, aqui vai, jovens, ouvem, escutem e compreendem sobre a vida, porque o que um pai, o que uma mãe está te dizer é simplesmente para reforçar aqueles erros, aqueles
mínimos erros ou aqueles insights que eles tiveram na sua juventude. Então, é por isso que muitas mães sempre diziam: se você ficar em casa, vai evitar muitos problemas. E é verdade, né? É verdade, porque acabamos por cometer muita coisa fora de casa que por vezes nem conseguimos levar em casa acho que por falta de sinceridade, porque quando nós cometemos alguns erros não conseguimos vir falar: mãe, a mãe tinha razão, o pai tinha razão. Se eu realmente ficasse em casa, não iria cometer o erro que cometi. Então, ouvir os mais velhos é ter a oportunidade de ter uma biblioteca viva ao seu lado. É poder compreender com alguém que já cometeu muitos erros. Acredito que quase a maior parte, todos os idosos hoje olham um bocado no passado deles, compreendem que eles cometeram alguns erros. E uma coisa é verdade: o tempo não perdoa, o tempo avança, o tempo cura, certo? Mas o tempo não volta. E se podemos compreender um bocado sobre o tempo, é olhar no relógio e compreender que as horas e os minutos passam rápido e que a velhice é logo ali. E quando o mais velho começa já a chegar à fase de 50, 60 anos, aí já começas a contar a vida nos dedos. Compreendes? Daqui mais 10 anos são 70, mais 10 anos são 80. Então eles começam a olhar o tempo como se desse para voltar um bocado e compreender, a dizer: nos meus tempos, quando eu tinha a sua idade. Conseguimos te ouvir, doutor Teodoro? No tempo quando tínhamos a tua idade, eu poderia fazer isso e isso. Então, doutor Teodoro, nessa toda fase em que nós estamos agora, queria compreender um bocado de si, né? Quando tiveste essa mudança de chave, de poder compreender que não desististe de você, né? Penso que o doutor Teodoro vai aqui estabelecer a sua rede. Não podemos verificar aqui se temos alguma pergunta, não é? Para reforçar aqui o nosso insight. Amém, Rafael. Olá, Margarida. Então, é só para reforçar dessa forma também, em que devemos compreender as nossas fases das nossas vidas, que não devemos comparar a nossa fase atual com a fase de vida das outras pessoas, porque tem pessoas que estão na fase de plantar, tem pessoas que estão na fase de colher, tem pessoas que estão na fase de comer os frutos. Então, todas essas fases são processos. E todos esses processos têm que ser pagos. Então, hoje em dia, o mediatismo acaba por ser muito forte. As pessoas querem a vida boa sem pagar o preço. Então, não desista de ti, não procure caminhos que te levam a perderes o foco sobre o teu propósito, porque todos nós temos um propósito. Mesmo aquele que ainda não ativou o seu verdadeiro eu, mesmo aquele que não ativou o seu processo, não ativou a sua identidade, também faz parte de um processo. Então, olhando muito bem no requisito a vida é isso aí. A vida é isso que tu tens. E cada um tem a vida que merece. Por que cada um tem a vida que merece? Por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes. Então, isso reflete um bocado quando me refiro à situação da juventude. A juventude de hoje, que não compreende o verdadeiro sentido da vida, pensa que a vida é só acordar, fazer o que tem que ser feito, dormir e acordar de novo. Alimentar o seu ego em dizer em que posso tudo e que não preciso de ninguém para nada. Então, só para reforçar que nós todos servimos, estamos aqui para servir um ao outro, com a gentileza, com a educação e com a compreensão. Né? E dizer também que
o não desistir de você é compreender que o belo vem de dentro. O verdadeiro amor vem de dentro. O verdadeiro amor supera. O verdadeiro amor passa em todas as fases. Então, estamos aqui, vamos lá ver. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema, pode fazer. Estamos aqui para responder, estamos atentos com as perguntas e vamos continuar aqui do nosso lado. Penso que o Dr. Teodoro está a estabelecer a sua situação da rede. Então, focando na juventude, porque hoje consigo compreender alguns erros que cometi, consigo olhar as fases em que estamos hoje nas nossas vidas, digo na nossa porque não sou um só, agora faço parte de uma única carne, né? Ok, porque na maior parte das pessoas que vendem na praça, ou aquelas pessoas que têm uma bancada, que acabaram por criar os seus filhos com o negócio da bancada, e quando um filho acompanha o processo da mãe nessa jornada toda, desde a sua terra idade até se tornar adulto, chega no momento em que ele acaba por seguir aquilo que a sua mãe vem ao decorrer do tempo a fazer. Só aqui para reforçar, vou só ver aqui a Rafaela, não é? A Rafaela mandou para nós como devemos recomeçar quando falhamos mais das 2 ou 3 vezes. Devemos mudar de rumo ou deixar de seguir ainda ao mesmo caminho. Rafaela, não desistir, por mais que as coisas por vezes não vão muito diante daquilo que tu queres, só desista se achas que aquilo não é bom para ti. Só desista se compreendeste que o teu foco não é aquele. Você só deve desistir de uma coisa quando você tenha plena certeza, porque as mesmas coisas boas, antes de darem certo, dão errado. Por quê? Para ver se estás mesmo firme naquilo que você quer. Por quê? Porque por vezes desistimos? Desistimos porque a gente não veja retorno. A gente não compreende as fases. Nós não compreendemos as fases. E disse sim muito certo, que nós olhamos com o nosso tempo, não olhamos com o tempo de Deus. Então, a pergunta é, será que isso que você está a pensar em desistir é mais sobre você ou sobre o que os outros pensam? É sobre servir a alguém ou sobre só tudo o que tiveres a fazer só tem a ver contigo? Aí também tu podes olhar, se é sobre você, não desista. Se é sobre os outros e ver que está te levando muito tempo, desista. Mas se é para servir outras pessoas, sabes que isso vai te levar para um outro nível, que possas alcançar mais pessoas, continue, entra em oração para compreensão e faça a pergunta. Por mais que não consegues ouvir nenhuma resposta, Deus sempre ouve as nossas orações. Faça sempre os teus pedidos. Faça sempre um pedido sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você quer continuar. Só não desiste. Se é só sobre você, reflita um bocado antes de desistir. Se é sobre os que os outros pensam, desiste. Mas se é sobre você alcançar a vida de outras pessoas, continue. Acho que temos aqui mais uma pergunta. Realmente são estes fatores que têm absoluto pessoal, principalmente como juvenil. Isto digo que devemos se refletir o processo mesmo com os outros, com os adultos baixo de vida. Boa, David. Boa, boa.
Ok, recebemos aqui também a mensagem da Adelaine. Ok, boa noite. Qual é a diferença entre desistir e mudar de rota? Adelaide, o desistir e mudar de rota. Mudar de rota, mas vamos por desistir. É isso que eu estava aqui a me referir sobre a Rafaela, Adelaide. Você pode desistir de aquilo que não te dá retorno. Pode desistir daquilo que não te leva a lado nenhum, possamos assim dizer. Porque nós, por vezes, persistimos em coisa que temos sinais, temos indicativos que aquilo não vai nos levar a lado nenhum. Mas mesmo assim, acabamos por persistir. Mas podemos também lhe perguntar para saber qual é o ponto de vista daquela pessoa confiável, porque acho que todos nós temos alguém confiável. Por mais que não tenha ninguém que você, no teu ciclo de amizade que tu confias, mesmo na rua, se tu perguntares, se tu perguntares, se tu perguntares com um idoso num transporte público sobre o que ela pensa sobre um determinado assunto, porque um idoso já conhecemos e tem uma compreensão que é alguém que já viveu uma determinada fase. Então, possamos fazer pergunta nela ou nele, fazer uma pergunta sobre o nosso assunto. O que aquela pessoa pensa sobre isso antes de desistir? Agora, na mudança de rota, podemos sim mudar de rota se aquilo não tiver a nos dar retorno. A mudança de rota é olhar outros horizontes, é compreender e ver que, não, nesse momento, isso não vai dar certo porque já tentei de todas as formas. Porque não desiste simplesmente, não mude de rota simplesmente quando você ainda só deu a primeira tentativa. Se não tens nenhum indicativo que aquilo não vai ir para nenhum lado, ok, podes mudar de rota de momento. Mas por vezes queremos mudar de rota sem compreender se é sobre nós ou sobre os outros. Então é só para reforçar esse insight também. Vamos aqui ainda ver com a interação do nosso público. Doutor Teodoro, como é que está a situação da rede? Epá, a rede aqui está mesmo difícil. Mas Ok, queria só ok. aqui corrigir muito rapidamente. Dizias que era a Rafaela, eu acho que é o Rafael. É rapaz. É, rapaz, ok, 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 Rafael. Não, Rafaela. Boa, boa. Ok, então isso vai para o Rafael, né? Nosso camarada Rafael. Então são esses requisitos que passamos aqui. Se é só sobre você, olhe muito bem. Se é sobre as outras pessoas, que é para você servir, também reflita mais. Mas não desista simplesmente porque achas que já tens que desistir. Então, ore mesmo sempre. Peça a Deus para poder te dar instruções. E por vezes aquilo que nós pedimos não é aquilo que nos dão. Se calhar ainda temos umas curvas para a gente poder compreender aquilo que verdadeiramente é o nosso propósito, não é? Aqui ver novamente as nossas perguntas aqui. Ok, Rafael, obrigada. Eli, como ultrapassar uma dificuldade na busca de uma oportunidade e não ter sucesso? Ok, Eli, ok, agora estamos assim a pronunciar bem, Eli Davi. A Eli diz aqui, como ultrapassar uma dificuldade na busca de uma oportunidade e não ter sucesso? A pergunta para Eli é, o que é sucesso para ti? Devemos ter uma compreensão sobre o que é um sucesso, porque tem pessoas que nos passam uma visão que tem sucesso. Sucesso é que adquirir bens materiais, sucesso é fazer aquilo que você quer, o que te dá na cabeça, queres fazer. O que é sucesso?
Porque todo sucesso tem um propósito, todo sucesso tem um processo. E a questão é, ele está disposto a pagar o preço do processo? Porque o sucesso e a fase de plantar, a fase de colher e a fase de comer o fruto, isso tudo é sucesso. Por quê? Porque passaste todas essas fases. Para hoje dizer que tem sucesso, tem que se pagar o preço do processo. Então, doutor Eli, eu tratar para o doutor Eli David. Primeiro, compreende em que fase você se encontra na sua vida. Se estás na fase de plantar, se já se sentes que estás na fase de colher, ou se já se sentes que estás na fase de comer o fruto. Porque quando passares nessas todas as fases, você vai ter a percepção do que é um sucesso. Doutor Teodoro, hora viva, vamos ou não vamos? E o doutor Eli também dizia sobre as oportunidades. Na maior parte das vezes, muitas pessoas só ficam à espera que as oportunidades venham até com elas. Mas uma coisa é verdade. Como é que é isso? É só reforçar aqui novamente. A oportunidade é dada no processo. A oportunidade não encontra ninguém sentado em casa. Muitos precisam de uma oportunidade para poder encontrar os serviços dos sonhos, ou ter aquele serviço em que ela fala que não, estou no serviço que eu tanto queria ter, ou preciso de estar na Sonangol, preciso de estar trabalhando na Unitel, mas essa oportunidade não vem. Então essa oportunidade vai vir como? Se tu só permaneces no mesmo bairro onde você cresceu, estuda naquela escola próximo de casa, ou estuda naquela universidade também que só consegues apanhar um táxi para lá, não participa nas reuniões entre colegas, estás sempre fechado, só pensas em você. Como as oportunidades vão vir na vida se tu não conversas com pessoas diferentes? Porque os nossos pais sempre nos ensinaram para não falar com pessoas estranhas. E hoje compreendemos que para ter acesso, para ter uma frequência diferente, devemos conversar com pessoas estranhas, porque todas as pessoas têm uma chave para um cadeado nosso. Todas as pessoas têm um código para abrir uma porta mental da nossa mente. Então, as oportunidades vêm no meio onde a pessoa vai começar a frequentar. Então, as oportunidades não encontram ninguém parado. As oportunidades não encontram ninguém parado. Quer uma oportunidade, se mova. Quer uma oportunidade, vai em frente. Não espera que a oportunidade venha até contigo, porque pode demorar muito tempo. Então, esse insight é muito importante. Compreender as fases que tu estás na vida, para depois chegares até ao sucesso. Boa, doutor Teodoro, como é que estamos aí? Ok, então a interação aqui tá muito boa. Então, vamos realçar novamente um bocado sobre alguns processos em que não desisti de mim. Não desisti de mim porque cresci numa zona em que acabamos por ver que era de caráter obrigatório todos nós temos os mesmos padrões de vida, né? Onde pessoas nos indicavam que o melhor estilo de vida é ser alguém que perturba a paz das outras pessoas. Então, se eu não tivesse esse insight hoje, se eu não tivesse essa mudança de chave, se eu não tivesse desistido de mim, iria ir
normalmente naquele que é o caminho onde era mais fácil, porque todos nós nos sentimos bem. Porque também tem uma coisa muito importante, todos nós acabamos por nos sentir confortável com o estilo de vida que as outras pessoas levam, porque nós gostamos de estar bem diante de uma zona onde nos sentimos confortantes. As pessoas conseguem estar confortadas porque todos estão na mesma situação. Então, um exemplo muito prático é quando todo bairro tem energia e na tua casa não tem. O sentimento é por que a energia não vai para todo mundo? Então, também tem isso. Então, quando Lourdes Davi, ok, muito obrigada, mas fico a recomendação. Boa, muito obrigado em que a nossa resposta teve efeito e estamos aqui para servir, somos os meros servidores, não é? Doutor Teodoro, consegue ouvir-nos? Hoje aqui nós estamos mesmo com grandes dificuldades de rede. Mas pronto, obrigado por estar aí a nos dar o suporte. Pois embora já chegamos nos últimos minutos, que era só para durar uma hora. Mas podes fechar. Podes fechar. Podes dar as últimas considerações. Ok, tá bem. Então, para fechar aqui, vai um recado. Não desista de você, porque tens muito para dar. Não desista daquilo que você acha que é o fim, porque o fim não é aquilo que te mostraram que é. O fim é algo que nem você ainda viu, nem você ainda sabe, porque não depende de ti, mas sim depende do nosso Criador. O não desistir de você é olhar em volta e ver que tem pessoas que dependem de ti, tem pessoas que estão à espera da tua posição, da tua tomada de posse, acessar o inigualável, acessar aquilo que o teu meio não apresenta para ti. Não se sinta confortável no meio aonde você está, porque uma coisa é verdade, no meio aonde aparenta ser superior de todos, então está aí no lugar errado. Tens que estar frequente, tens que estar num ambiente onde tem pessoas que estão numa outra fase aonde você quer estar. Então, aqui vai um insight. Esteja sempre à procura de um sítio ou com pessoas que estão a vir ou com pessoas que estão aí aonde você quer estar. Só não fique parado, só não espere as oportunidades dentro de casa, porque as oportunidades para chegarem até a ti podem passar por muitas pessoas. Então, o processo, a fé acontece pelo ouvir. A questão é quem você escuta hoje. Porque eu no meu telefone não meto música, ou ponho palestra, ou não meto nada. Só ponho coisas que me levam para um outro nível. Então, não que não é necessário ouvir música, é necessário ouvir música, tem algumas músicas muito boas, mas na maior parte das músicas aqui que agora tem nos apresentado, quase que não tem muita informação para nos levar no outro lado. Então, quem você escuta é importante. Aonde você quer ir é importante. Ir com alguém que também quer ir para lá, ou conversar com alguém que está a sair de lá, ou estar com alguém que já está lá. Mas parado, isso não acontece. Tem que se mover. Então, essa prova vive aqui. A oportunidade que recebi do Dr. Teodoro é porque a gente se moveu. Saímos de longas distâncias para estar num local onde as oportunidades foram abertas. E hoje estamos aqui a contemplar, sinto já que o Dr. Teodoro é um irmão mais velho, em que também tem aprendido todos os dias. Pois sim, Dr. Teodoro, aqui finalizo, eu sou o Hélio Mbunga,
Prontos, Casado com a obrigado. Selma Tivemos Mbuga. muita dificuldade de ver. Ok. Tivemos muita dificuldade de rede. Desde já agradecer ao público pela interação que teve e a paciência que teve. Fomos caindo várias vezes, mas ainda bem que estava aí o Hélio para dizer que se for para desistir, desista de não desistir, porque você é um ser único que nasceu para dar certo. Basta que olhes para a multidão. Você está na frente de todo mundo que já desistiu. Então, lembre-se que o motivo que te fez começar vai ser o desejo ardente. Tenho a frase que vai servir ou vai servindo de slogan durante as nossas lives, que é: você é o mentor do seu próprio destino. Você é o mentor do seu destino. Então diga, eu sou o mentor do meu destino. Não poupes ninguém e nunca desista dos seus sonhos. Se for para mudar de rota, simplesmente mude de rota e nunca desistir, porque desistir é se abandonar, desistir é fracassar, é duvidar do seu próprio valor, e mudar de rota é simplesmente recomeçar e ter a humildade de saber que nem tudo que você vai fazer vai estar certo. Às vezes estarás a insistir num caminho errado. Dali é que deves sim mudar de rota para recomeçar com maior inteligência. Então, estamos juntos. Até amanhã, à hora 20, estaremos novamente ao vivo. Para aqueles que estão a nos acompanhar, esta live já vira uma recorrência nos nossos canais e esteja ligado, convide pessoas.